Boa noite, gente. Vamos conversar um pouco, né? A gente vai conversar sobre adolescência, que eu vou passar, porque a Theo já explanou tudo. Eu só quero trazer para vocês essa parte, que atualmente é uma questão de saúde pública, tá? Por que que a gente, na adolescência, fala que é uma questão de saúde pública? Porque aumentou, gente. Aumentou bastante. Aumentou só para a adolescência? Não, infelizmente não. Eu vou passar isso aqui rapidinho, porque a Theo trouxe para a gente, né? A Organização Mundial de Saúde, trazendo dados. E aí a gente vê terceira maior causa do ato, né? Em homens de 15 a 29, adulto e adolescente. Adulto jovem. E oitava maior causa de 15 a 25. Pegando aquele dado que a Theo deu de bandeja para a gente, né? A mulher está em oitavo lugar? Sim, mas, no entanto, é quem mais tenta. É o sexo feminino que tenta. No entanto, quem consegue concretizar mais são os homens. Aí a gente pergunta por quê? Porque os nossos adolescentes buscam. Vamos deixar essa pergunta para mais tarde. Porque as nossas crianças e os nossos adolescentes estão buscando isso. Vamos pensando, tá? O sexo feminino, ele busca mais ajuda, ele busca mais recursos, ele se permite ter uma rede de apoio maior, não é? Estou olhando para uma que está me dizendo aqui que é, e eu gosto disso, porque é adolescente, está me dizendo que eu estou certa, vamos nessa. Então, assim, ajuda, tem rede de apoio, busca, diz, ó, não estou aguentando, estou sofrendo, tá? Então, é por isso que elas podem tentar mais, mas o masculino efetiva mais, tá? E olha lá, quarta maior causa no Brasil. E aí a gente vai ver a nível mundial. Aí eu quero conversar com vocês e quem quiser pode ajudar também. Olha o que a gente tem aqui. O azulzinho lá em cima, de 5 a 14 anos. Até 85 era muito pouco, quase zero. Olha para isso aqui, gente, está aumentando. Aí a gente pensa, uma criança de 5 anos que ainda está aprendendo o seu processo de linguagem. Ela ainda não terminou a aprender a linguagem. Aos 5º ano ela aprende o fonema R. Está pensando em morrer? Está pensando em tirar a vida? Fica mais uma pergunta para a gente pensar, né? E o nosso adolescente, que está lá, de laranja, né? Também aumentou. Por quê? Até eu trouxe aquele iceberg para a gente pensar nele. O que é que está por trás? O que é que está faltando? Né? O que é que a gente precisa enxergar? O que é que não é visível? Aí a gente tem aqui também dados em relação à idade, que confirma. Temos aqui 10 a 14, que também é criança e adolescente. E aí a gente tem o azul de novo subindo, e aqui é nível Brasil, tá? E aqui o laranja também. Então a gente observa. Por isso que é algo para a gente conversar, para a gente pensar junto, né? Para onde é que vai essa dor? Que é uma dor. Né? Vamos pensar como dor. É algo que precisa ser acolhido. Né? E o que a gente tem nos nossos adolescentes? Um estágio caracterizadamente afetivo. Emoção. Certo? Então, é uma dor que tem afeto. Onde o sujeito atravessa uma série de conflitos internos e externos. O corpo modifica, eu não me reconheço, dói aqui, dói ali, dói acolá, dói em todo lugar, né? Incômodos, encontros afetivos que podem ser positivos ou negativos, que podem estar desencadeando. O grande marco desse estágio são a busca de autoafirmação e desenvolvimento da sexualidade, que é algo também que nesse momento, né, da geração Y e Z, a gente encontra uma diversidade de gêneros e que muitas vezes as gerações ainda não sabem lidar com isso. Né? É um momento de descobertas. E aí o que acontece? É momento de descoberta, não é momento de fechar nada. Então, se não fecho, né,
Não preciso dizer que sou. Eu estou aprendendo, eu estou descobrindo. A gente vê que até mesmo para quem está num estágio bem, digamos, confortável como a Anitta, ela diz que ela tem preconceito por dizer que é bissexual. Então, só para a gente pensar nisso, quiçá um adolescente numa escola, numa sala de aula, o que é que isso vem de eflúvio para ela? E como isso é acolhido dentro de casa? Só para a gente pensar também. Aí eu trouxe mais um gráfico, né, entre adolescentes, e aí a gente tem de 10 a 19, e a gente vê aqui até 2016, porque esse é do IBGE, como subiu, né? Então é para a gente estar pensando. O que eu quero que a gente veja é que sai de 2011 e vai numa crescente. Aí a gente tem fatores de risco, não só do adolescente, mas de uma forma geral, pensando que a grande maioria dos casos de suicídio estão ligados à depressão. A gente tem a questão de transtornos mental, que a Tel fez a maravilhosa definição que ela dividiu para a gente o que é transtorno, o que é saúde, né? Então, assim, eu posso ter uma pessoa que tem um transtorno, mas ela seja funcional, porque ela se cuida, ela se trata, né? Pessoas com depressão, alcoolismo, esquizofrenia. É bom a gente botar aí a psicose, né? Que pode ter a voz de comando. Isso é um pouquinho diferente, né? A pessoa ter aqueles delírios auditivos e visuais com voz de comando para um ato. E que aí também é diferenciado. As questões sociodemográficas, porque nós temos no Brasil estados onde o índice de suicídio para adolescentes é diferente. Né? Se a gente pensar em norte, os adolescentes indígenas. Né? Se a gente vai pensando no Nordeste, a gente vê as questões socioeconômicas, né? Pegando o rebote de Etel da questão da sociologia, né? Socioeconômico e também étnica. Nós temos no Nordeste um número étnico. E na região Sul, a gente tem as questões ideológicas, né? Que é um maior estado de índice para adolescentes. Então, são questões ideológicas, filosóficas. Então, entra inclusive as questões religiosas. Então, assim, só para a gente pensar um pouquinho, o que é que está se passando? Aí tem também as doenças crônicas, né? E agora a gente vai pensar juntos. Fatores de atenção para os nossos adolescentes. Como é que é para os nossos adolescentes, né? Lidar com a frustração. Lidar com não. Não pode. Não vai. Né? Não, esse final de semana não vai. Não dá para ir para o paredão. Então, como é que é essa ideia com a frustração? Né? Na grande maioria, eles têm dificuldade e a gente tem que começar a lidar com isso. E quando essa dificuldade com a frustração é associada a um déficit cognitivo, com a questão da compreensão, não compreendo esse não. Se torna ainda mais difícil. Tá? A ansiedade, que já foi falada, o histórico familiar, é outra coisa que pesa muito. E o que é que a gente pode falar até aqui, ansiedade? A necessidade da palavra. Etel trouxe alguns autores e trouxe a psicanálise. Mas Freud fala que para cuidar precisa da palavra. Né? Então, assim, se a gente não pensar na palavra até aqui, porque o que é que a gente vê como posição? O isolamento social. O nosso adolescente que isola, que se afasta, que recua e que não fala. Então, assim, quando a gente pensa nessa questão do histórico familiar, a gente também vai pensar nos traumas que não foram ditos, que não foram significados, que não foram simbolizados, né? E que muitas vezes são guardados. E assim que a gente recebe uma estrutura mínima que seja, eles aparecem de alguma forma. Que é aquela parte lá, aquela cena maravilhosa que não tire do slide, tá massa, é ótimo. Então dá para a gente pensar que tá tudo isso, histórico familiar, os traumas, né? Traumas que estão lá da infância e que são, digamos, resgatados por alguma questão. E aí a gente vê, é só na escola? Não. A escola é o palco para apresentar tudo isso.
É o palco que traz todo esse cenário. Mas isso já está guardado, armazenado. Traços de personalidades impulsivas, que vão ajudar isso a aparecer, né? Uso de substância psicoativa. Sim, elas ajudam muito, né? E a gente vê bastante isso na internação. Sensação de vazio, que foi uma pesca que eu peguei de uma colega, uma amiga. Ela me disse. Essa sensação de vazio em função dessa dor, gente. Em função dessa dor, né? Essa dor, que dor é essa? É a dor do viver, né? Porque o que a gente está encontrando nesses nossos jovens? Eles não têm medo da morte, mas têm medo da vida. Dessa frustração que vem com a vida, dessa responsabilidade, né? Mas por que é tão difícil? Porque não é falado. Porque não é dito. Todo medo que não é dito, ele se torna o bicho-papão da criancinha da noite, né? Então, ele tem tamanho, ele aumenta, ele toma uma proporção diferente, porque ele não é dito, ele não é discutido, ele não é falado, ele não é debatido, ele não é conversado. E aí, por isso que a gente precisa pensar nessa sensação através de uma equipe multidisciplinar. Quando Ethel fala da equipe, eu não consigo ver um trabalho com adolescentes sem uma equipe multidisciplinar. Porque muitas vezes o nosso adolescente ele não consegue falar, mas ele vai expressar através da música, através do teatro, e aí eu puxo a sardinha para o meu lado, porque vocês sabem que eu sou musicoterapeuta. A música, o teatro, a palavra, a expressão, o trabalho da terapeuta ocupacional, a escrita, o processo de escrever. Eu não sei se aqui tem algum adolescente que tem aquele caderninho que escreve tudo, né? Que é arrumadinho, que tem uma capa diferenciada. Eu vi 2 sorrisos largos, eu acho que eu estou acertando. Então, gente, é bem por aí esse caderninho, essa escrita. Só que aí a equipe pega esse conteúdo e consegue transformar em palavra, né? E é por isso que não dá para trabalhar sozinho. Não dá para pensar em um, nesse singular. Precisa se dividir, né? E precisa pensar nesse sofrimento que vem seguido de um comportamento diferente, que é quando esse comportamento começa a se modificar, é o pedido de socorro, pensar num tratamento multidisciplinar. Não dá para pensar em um tratando, e sim numa equipe que consegue ver de diversas vertentes e que essa ausência de palavra se torne em presença. É transformar o que não é dito e sim sentido para o que é dito, sentido e trabalhado. Tá? As mídias, sim, as mídias interferem bastante, né? Mas aí cada um vai pensar em como é que essas mídias estão interferindo, estão me prejudicando, me evitando palavras, né? Facilidade a acesso aos meios letais, sim. Né? Porque o jovem, o adolescente, ele não pode perder a sua responsabilidade. Ele não pode ficar isento, ele não pode ser vitimizado. Ele tem a responsabilidade, precisa ser trazido para essa responsabilidade. E a dificuldade de acesso de instituições de saúde, né? Nem todas as pessoas têm acesso aos cuidados, né? Como é importante e como foi interessante ver tanto adolescente pensando em ouvir e criar, né? Então foi muito interessante ver isso, porque precisa se responsabilizar por esse momento, né? E aí a gente vai pensar juntos agora, aquela pergunta que foi lá do início. O que leva ao suicídio? Aí um adulto fala, você não tem conta para pagar? Mas não é isso. É a emoção, é o afeto, né? Qual a causa do suicídio? A gente ouviu, é multi. E não tem uma receita pronta. Não dá para dizer assim a vocês, é isso. É multi. Emocional? Pode ser. Há uma possibilidade real de que passe pelos afetos, passe pelas emoções. Psicológica? Também. Fatores diversos? Com certeza. Né? Mas muitas perguntas seria um problema que também vem da mídia. Será que a mídia tem a ver? Não sei. Essa resposta a gente não vai ter, mas cada um é único, é singular. Então a gente precisa pensar nessa singularidade. Será mesmo que as causas são programas de TV que descrevem o ato?
Não sei, mas a gente precisa pensar juntos, né? Que o nosso adolescente tem esses fatores e que lidar com a vida precisa ser uma construção. E o que é que a gente vê na internação? E como é que a gente pode pensar no tratamento? Já falei no tratamento, é multidisciplinar. Ele pode ser ambulatorial, e aí ambulatorial a gente tem a assistência do psicólogo, a gente tem a assistência do acompanhante terapêutico, que é aquela pessoa que vai em loco e ajuda o nosso adolescente a enfrentar a dor insuportável, muitas vezes, né? A enfrentar o que é difícil, né? Tem os grupos de adolescentes que ajudam a falar sobre o que não é dito, né? E aí a gente pode pensar naquela história lá do processo histórico, né? Como é que esse adolescente tem esse conceito? Que conceito é esse de tirar a vida? É o conceito do religioso? É o conceito filosófico? É o que eu respondo pela minha vida? Não sei, cada um vai ter o seu, né? E a gente tem, além dessas questões do acompanhamento terapêutico, do atendimento ambulatorial, acompanhamento de grupo, a gente tem a internação, que por vezes é necessário. E serve como que, Nádia? Uma contenção física. Para que o jovem pare, possa pensar e reestruturar aquele subjetivo que está tão desorganizado, né? Que precisa rever esse comportamento. Certo? Então, gente, eu vou falar aqui para mim como é lidar com esse processo na internação, na prática, nesses tratamentos, né? Pensando no nosso adolescente. Viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. Então, o nosso processo de cuidar de adolescente não passa quando terminamos um atendimento, porque a qualquer momento esse instrumento pode precisar de afinação. A qualquer momento uma corda pode se quebrar. A qualquer momento o violão pode empenar, o teclado pode perder o cabo, mas se você pensa que tem uma rede de apoio, se você entende que tem um grupo de ajuda, isso se torna mais fácil, porque a corda pode ser trocada, a afinação pode ser feita e o violão pode ser desempenado e o eliminador pode ser trocado. Tudo é possível, né? Então, viver não é tão difícil. Agora eu vou convidar vocês para iniciar essa jornada comigo, tá certo? Amor, vim te buscar em pensamento, de dentro agora no vento. Amor não chora em sofrimento. Cheguei agora no vento. Amor não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Eu só voltei, eu vim te buscar. Eu viajei, fui pra Serra do Luar. Eu mergulhei, eu vim buscar. Eu viajei, fui pra terra do luar. Viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. Cheguei agora no tempo. Esse é o meu convite a vocês, a gente afinar toda hora.